Então é isso. Eu fiz aqui uma rapidíssima introdução, né, de que, na verdade, não é um webinar, a gente usa esses nomes, mas a gente está fazendo uma reunião com pessoas que realmente mostraram interesse. A nossa ideia era sempre começar com uma reunião individualizada, com toda a atenção, né, como a Alice falou, foram 2 horas de conversa com ela, a Gabriela também, a gente também já pôde conversar, mas começou a vir muitas pessoas perguntando, e aí, então, para manter também uma qualidade, né, para a gente falou, não, vamos fazer uma entrega, vamos falar quais são as coisas mais importantes que as pessoas precisam prestar atenção para quem está nessa busca, e aí também conhecer vocês, já tirar as principais dúvidas, e aí a gente continua com quem realmente sente que faz sentido, tá? Muito obrigada. Podemos começar, então? Então, boa noite a todos. A gente estruturou um pouco da conversa de hoje à noite dividida entre nós, né, alguns membros da T4. Então, eu sou a Lola, eu sou engenheira de alimentos e eu dou aula na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou o Marcelo, eu sou engenheiro civil e sou bioconstrutor também. Pode passar, Lu. Então, é o próximo. Obrigada. Então, a gente vai começar conversando um pouco sobre essa questão de por que atualmente as pessoas estão buscando o campo, tá? E Luciana, se puder passar também para o próximo, que agora a gente trabalha ali em cima. Então, historicamente, né, a gente vê há muito tempo atrás, o que a gente observou foi um êxodo rural. Então, as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. E naquela época, a maior parte das pessoas fez isso procurando melhor qualidade de vida, né? Procurando segurança, até financeira, inclusive, né? E hoje, assim, não preciso ir longe, não preciso de dado estatístico nem nada, é observável, né? Que a violência, ela dominou o meio urbano e isso fez com que cada vez mais as pessoas se fechassem dentro de círculos, né? Condomínios e etc., dentro desses grandes aglomerados de concreto que hoje são o que nós chamamos de cidades, não é? E o que a gente pode observar também nessas cidades atualmente é que a gente tem um grande problema em termos de saúde para a maior parte dos habitantes, né? Inclusive saúde mental, né? Essas questões relacionadas a burnout, etc., e isso vem muito, né, dentre outros fatores, mais ou menos do que a gente estava conversando antes, a Ana, a Gabriela e nós, né, que chegamos um pouquinho antes na chamada, está muito relacionada a essa questão da saúde única. Então, na verdade, o que acontece é que essas grandes cidades, as cidades, os grandes conglomerados de concreto, vamos chamar assim, cresceram, né, bastante, mas para que essas cidades crescessem, a gente criou ali um desequilíbrio com outros pilares que trazem a saúde de uma maneira geral, que seria a questão do ambiente que nos cerca, né? Então, hoje, para as cidades, elas adoeceram o ambiente, adoeceram a população daquele ambiente, os animais e etc. E isso fez com que a nossa saúde também, enquanto ser humano, se deteriorasse. Né? Então, a T4, ela busca esse equilíbrio entre o meio ambiente e nós que os habitamos, de maneira que nós tenhamos, né, esses 3 pilares, aí, essa saúde de uma maneira geral, toda bem tratada, toda equilibrada, nós, seres humanos, naquele ambiente em que nós estamos habitando. E a gente percebe, eu acho que o que nos traz, além da questão da saúde, a gente percebe, a gente que está aqui na reunião hoje, a gente já tem esse tipo de propósito dentro da gente, né? Porque a gente começou a perceber que a cidade já deixou de ser um ambiente saudável. A segurança que a gente buscava já não existe mais. O conforto que a gente buscava está cada vez mais caro, né? E aí a gente começa a perceber que tudo que a gente busca, a cidade já não atende do jeito que a gente procurava um tempo atrás, né?
Então, a gente começou a perceber que esse caminho de retorno para um ambiente mais simples, para um ambiente mais confortável, é o caminho natural. A gente sente isso, né? Então, todos nós que estamos aqui na reunião, a gente sente que a gente precisa voltar para casa. Eu como engenheiro, a gente consegue perceber que as construções, as edificações, estão cada vez mais padronizadas. A gente mora nas mesmas casas que milhões de pessoas moram, a gente usa as mesmas cores, os materiais das nossas casas são todos iguais. A gente está vivendo uma vida de exército, assim, praticamente dentro de uma cidade, né? A gente percebe a arquitetura muito padronizada, a engenharia muito voltada para o exagero, para a parte de economia também, né? Isso tudo faz mal. A gente morando em um ambiente desse nível, com esses detalhes, a gente começa a perceber que a gente está prejudicando a nossa saúde, né? Então, esse nosso retorno para um ambiente mais saudável, que é o que a gente busca, é o que eu vim buscar através da gente, da Tecoa, né? Eu tive muita sorte de conhecer o projeto todo, e a gente se encontrou realmente, conversei com a minha esposa, e é uma coisa que a gente sempre quis. a gente sempre buscou alguma coisa parecida, assim, e a gente percebeu que a gente tem outras informações de outras ecovilas, a gente conhece várias outras ecovilas que não funcionaram, né? E é isso também o que a gente tem que ser um diferencial nosso. Uma ecovila, entre aspas, que funcione, que seja sustentável integralmente, em todos os sentidos da palavra sustentabilidade, né? E eu acho que isso que a gente vai falar agora sobre esses problemas existente nas ecosvilas que a gente já conheceu, né? E por que a gente pode fazer um negócio diferente? A proposta da Tecoa é pegar, vamos dizer assim, aprender com os erros. Então, o que falhou e como que a gente pode melhorar. E daí agora eu deixo para a Ana essa parte toda ali. Vamos lá, gente. Então, o início da nossa busca não era de fazer um projeto como esse do zero. Eu, como mãe, e com uma pressa, né, de conseguir migrar de uma vez para essa vida, a nossa expectativa inicial era da gente encontrar um lugar onde a gente pudesse se encaixar. E aí foram uns 10 anos morando em diversos lugares. A gente conheceu ecovilas no Rio Grande do Sul, no Cerrado, no extremo sul da Bahia, em Minas Gerais, né, na Serra da Canastra, em Morretes, inclusive, né, grupos que estavam ali também com muitos conflitos por falta de uma série de elementos que a gente não conseguia ter segurança de investir, ou até a gente chegou a investir e teve prejuízo. A gente já chegou a reformar a casa, a fazer plantios, e aí o grupo se desestruturava. E aí também com criança, né, tudo mais delicado, assim, né, eu percebo que tem muitas pessoas que são mais jovens e que, de repente, se reúnem, já compram a terra e vão, e sem fazer mesmo um percurso, assim, de planejamento, né, vão muito, assim, pelo sonho, pela utopia. Então, a Tecoa, ela não nasce desse sonho utópico. A Tecoa, ela nasce, na verdade, de mais de 10 anos de pesquisa, de desapontamentos, ela vem desse lugar de maturidade mesmo, do entendimento da importância de planejar. Pode passar, Lu. Então, eu vou contar aqui para vocês, né, os 3 principais pontos que eu encontrei e que é algo que vocês precisam prestar muita atenção antes de se decidir por um projeto como esse, tá? O primeiro contexto é o contexto fundiário brasileiro. No Brasil, a gente só tem 2 determinações, 2 definições de uso de solo. A gente só tem
o solo urbano ou o solo rural. Então, diferente de países como a Alemanha, que tem as zonas mistas, que tem uma série de outras determinações, na Austrália, Estados Unidos, o Brasil ele é feito de aglomerações imensas em cidades, onde você encontra toda a estrutura, e um campo que é extremamente desestruturado, de saúde, de educação, e essa é uma falha que é da União. Isso é uma coisa que vem lá do governo da União, que diz, quando é urbano, a gente basicamente não tem regras ambientais, né? Pode tudo, tá? Você pode aterrar fontes, pode construir colado no rio. Temos vistos, né, no Rio Grande do Sul, catástrofes, inclusive por conta disso, da ocupação de áreas de várzea de rio, por exemplo. Ou então você tem a determinação para o meio rural de que você só pode ter uma família a cada 20 mil metros. Então, o que acontece na prática, né? Do ponto de vista legal, todas as ecovilas que a gente tem no Brasil, elas são toleradas, mas elas não são regulares, tá? Quando foi em 2021, um dos principais e mais antigos centros de permacultura, que é ali no Cerrado, eles foram notificados por um instituto da União, pedindo para que eles dissessem quantas casas que tinham distância das casas, se tinham um poço artesiano, e eles foram notificados por uso irregular de solo. Então, a partir disso, que eu comecei a reunir alguns advogados para a gente compreender qual que era o formato que conseguiria corrigir essa falha que já vem lá da União, né, desse uso de solo. Então, a gente se apoiou no exercício constitucional de crenças e valores, né, não dogmáticos, porque não é só porque a gente está falando de crença que a gente está falando de religião, né? A gente tem uma possibilidade de exercício de crença sem ser dogmática, que são as sociedades filosóficas, tá? A gente pode ter filosofia do bem viver, antroposofia, né? Tem uma série de abordagens que são filosofias de vida. Então, a gente se apoiou nesse direito constitucional de crença e uniu isso com os direitos da natureza, para justificar o porquê que a gente não desmembra o solo e, ao mesmo tempo, a gente poder ter um sistema que garante a segurança de quem está entrando, porque quem entra na sociedade filosófica Tecoá se torna um cotista, está comprando uma cota, que pode ser, inclusive, revendida. Então, foi uma forma de conciliar o melhores dos modelos, né? Das pessoas, da gente ter um commons, né? Da gente ter esse lugar comum de filosofia, de bem viver, de respeito à natureza, e, ao mesmo tempo, também conseguir oferecer uma garantia, uma segurança para quem está entrando, tá? Outros riscos que também a gente viu. Teve, por exemplo, em Minas Gerais, um lugar que a gente também foi para lá, se mudou, e parecia que estava tudo seguro, mas aí, de repente, o real dono, né, proprietário da terra faleceu, que era um avô, e aí os herdeiros que nunca tiveram relação com a terra apareceram e falaram, agora a gente quer vender, né, para poder ter, assim, essa herança. E a terra estava estruturada, porque as pessoas fizeram casas, as pessoas plantaram, então as próprias pessoas que estavam ali acabaram valorizando muito aquela terra, e o valor dela era impossível de ser paga pelo grupo que estava ocupando. Então, um outro ponto de atenção, né, que vocês precisam ter é realmente ver se essa terra ela tem segurança documental, se é uma terra que tem matrícula, registro de imóveis, porque a situação fundiária do Brasil ela é muito complexa, tanto que os bancos eles nem topam entrar em negociações que envolvem os imóveis rurais,
porque a gente tem documentos que são posse, a gente tem áreas que são remanescentes de quilombo, a gente tem assentamentos de INCRA, a gente tem uma série, uma diversidade, né, fundiária no Brasil, que é muito difícil a gente conseguir um imóvel rural que tenha matrícula e registro de imóvel, tá? E essa propriedade em Morretes, ela tem registro de imóveis, tem matrícula. Esse foi um dos motivos, né, da gente fazer essa escolha por essa propriedade, né, em específico. E aí, essa matrícula, esse registro, essa terra está no nome de quem, tá? É das principais falhas, né? A gente brinca, a gente fala que é a síndrome do primeiro dono, né? Porque se a terra é do Marcelo, então tudo vai girar em torno do Marcelo, né? E aí, quem briga com o Marcelo fica mal, né? Olha, Marcelo vira, assim, uma figura de poder, né? E isso não é legal, quando a gente está querendo construir relações que elas têm igualdade no direito, né? As pessoas têm direito de discordar, têm direito de se colocar, têm direito, inclusive, de ter conflitos, e inclusive, na TECO a gente também cuida disso, né? A gente tem um sistema de mediação já previsto, porque foi uma das falhas também que a gente observou, a ausência de um sistema que todo mundo já conheça e saiba que ele é confiável e neutro antes dos conflitos aparecerem. Então, a gente viu muitas brigas, muitos grupos que se desestruturaram, né? Justamente por isso, porque as pessoas acabam buscando, inclusive, a justiça comum, não porque acham que vai ser rápido, ou porque realmente vai resolver o problema, é porque elas estão buscando uma autoridade que tenha neutralidade para olhar essa questão. Então, essa é uma das coisas que a gente recomenda muito para todos os grupos e projetos, que as pessoas estabeleçam não só esse plano romântico de que tudo vai dar certo, mas se alguma coisa não der certo, não sair como planejado, e se a gente discordar em algum momento sobre alguma coisa, como que a gente lida, tá? Com essas discordâncias, tá? Então, o terceiro ponto também que eu quero falar é dessa falta de acesso à saúde e geração de renda, tá? Então, também, morando longe, quando você precisa de um médico, de alguma coisa, no máximo que você encontra, e graças a Deus que a gente encontra, é um SUS de borda, né? Que muitas vezes não condiz com o atendimento que a gente gostaria de ter um olhar assim mais integrativo, de buscar as causas, né? Normalmente, esses locais que a gente morou afastado, o SUS ele dá conta de atendimentos emergenciais, mas não no sentido de ter um cuidado aprofundado de saúde, tá? E aí a ausência de geração de renda, das pessoas estarem cada um trabalhando numa coisa diferente, ou estarem sem uma geração de renda decente, esse também foi um dos grandes problemas que a gente encontrou nos lugares que a gente tentou. Então, quando as pessoas trabalham, cada um numa coisa diferente, elas não criam uma cultura de grupo, de pertencimento, tá? E mais do que isso, eu acho que é muito importante o grupo ter problemas reais, assim, de empreendedorismo para lidar, né? Ai, como que a gente vai resolver isso aqui? Nossa, estamos com muito cogumelo, precisamos vender esse cogumelo. Porque se a gente não tem desafios colocados no centro, as pessoas começam a implicar uma com as outras. Pode passar, Lu. O ser humano precisa de desafio, né? Então vamos escolher as boas lutas, né? E um dos principais conflitos que a gente viu nesses locais é o que eu chamo do conflito da cigarra e da formiga. Esse daí a gente conseguiu ver, porque teve uma situação que foi muito evidente. Um dos lugares que a gente morou tinha um músico, um instrumentista, que tinha ouvido absoluto. Então, sempre que tinha muita gente reunida, lavando louça, onde tinha muito ruído, ele se afastava. Ele não participava de nenhum desses trabalhos, né? E ele estudava muita música, né? E aí muitas pessoas implicavam com ele, porque
ele não pegava no pesado, ele não fazia as mesmas tarefas, né? Ele não, ele tinha assim uma fama assim de que ele era assim um aproveitador, um encostado, né? E aí, quando você tem essa dinâmica das pessoas não sentirem que o trabalho delas, as contribuições delas estão sendo valorizadas, as pessoas começam a ficar olhando e comparando com o trabalho do outro. Ah, mas ele não plantou mandioca. Por que ele pode comer mandioca se ele não plantou mandioca? As pessoas viram um Big Brother rural, né? Só que todos os momentos de confraternização, nossa, ele tocava por horas, era ele quem promovia, na verdade, os momentos mais interessantes que tinham naquele lugar. E não, ninguém via isso, né? De que aquele era o trabalho dele, tá? Então, esse é um dos principais motivos de discórdia e conflito. Então, dentro da Tecoá, a gente está criando, a gente tem uma moeda social interna. Então, tudo que é feito, né, pela Tecoá, a gente mesmo se remunera nessa moeda social, tá? Então, quem tem vontade de trabalhar bastante, contribuir bastante, ir lá, participar de mutirão, colocar a mão na massa, ele vai juntando essa moeda social na carteira dele, tá? E aí, quem não consegue contribuir, porque, nossa, está com a coluna travada, está de pós-parto, enfim, está no momento que não pode, né? Também não vai se sentir pressionado, porque esse sistema, ele equaliza, né? Essa questão, né? Então, pode passá-lo. Depois o Robson vai mostrar para vocês um pouquinho da plataforma. E aí, essa moeda social, ela é aceita em todos os empreendimentos que a gente tem lá dentro. Então, essa moeda social é aceita no spa, é aceita na horta, é aceita no restaurante. E quem não tiver essa moeda social pode pagar em reais, porque a gente está fazendo de uma forma que seja de 1 para 1, tá? Para não criar, assim, uma disparidade. Então, esses são os principais erros, né? Tem a questão de escola, de educação, mas acho que é uma coisa muito para quem tem crianças ainda. E aí, uma das. Sim, Robson, bem lembrado, essa moeda social vai ser aceita nos futuros núcleos, né? E aí eu quero convidar o Jordi para falar de também uma coisa muito importante, um dos principais erros, que é a falta de planejamento. Jordi? Oi, boa noite. Está com você. Eu sou o Jordi, eu sou arquiteto urbanista e sou originário de Barcelona, lá na Europa. Ok? Eu também tenho essa experiência das ecoaldeias, das ecovilas, não convivendo lá, mas eu viajei por Alemanha, conhecendo algumas, por Itália, por França, inclusive na Índia, né? Procurando isso, entender, conhecer e ir atrás de formar parte de alguma delas, né? Bom, finalmente conheci a Ana já faz uns anos e começamos a pensar nisso, sim. E então isso como arquiteto e de fato já desenhei algumas ecovilas, inclusive eu tenho um desenho aqui em São José dos Pinhais, de uns ecobairros, né? Então, não sei, querem que mostre um pouco como foi isso? Sim? Então, posso compartilhar a minha tela? Pode sim, eu posso parar aqui para você. Deixa eu parar. Isso. Pessoal, só dar um recadinho aqui rapidinho. A gente fixou aqui nas mensagens
uma lista de presença. Se vocês puderem, é só deixar o e-mail, nos ajuda depois a saber quem esteve com a gente. Ué. Por que não abre a outra? Olha, eu coloquei de novo o link da lista de presença no chat, porque às vezes quem entrou depois não consegue ver, mesmo que esteja fixada. Acabei de colocar de novo. E é uma honra ter o Jodi conosco. O Jodi falou que, né, que ele é originalmente da Catalunha, mas ele já está há mais de 12 anos por aí, né, Jodi, em Curitiba. Sim, sim. Já vivo aqui faz algum tempo. Mas ele não consegue achar a parte dos... Ué? Parecia que ia aparecer alguma coisa. Apareceu e saiu. Saiu depois. Mas não era isso que... Ué? Agora? Tá vendo? Ainda não. Não. Ainda Ué? não. Jodi, se você quiser ir falando, você pode passar o link para a Luciana, e a Luciana pode abrir, né? E aí você pode já ir falando. É só uma coisa, será que tem alguma coisa a ver de ter fixado a minha apresentação? Ah, tá. Peraí. Agora. É isso. Agora estão vendo? Tá aparecendo. Sim. Agora sim. Sim. Sim? Sim. Tá. Sim. Essa é uma imagem do terreno, sim? Esse retângulo vermelho. E esse é o caminho de... Vem também a minha seta, o meu mouse, se movendo? Sim. Uhum. Ok. Então, esse terreno está bem perto de uma PR, né? Lá em Morretes. Mais ou menos esse acesso não chega a 2 quilômetros, ou por aí, 2 quilômetros mais ou menos. E o terreno é esse aqui, né? Que está todo em estado natural, né? Bom, a partir daí a gente conseguiu fazer um levantamento topográfico aéreo, né? Não está feito dentro, a pé dentro da mata, é a partir de um voo, de uma ortofoto, né? Mas isso nos permitiu entender como funciona a água, como é o sistema hidrológico, né? Essas linhas azuis, na verdade, não são corregosas, são só como a água circula quando chove, mas vocês não vão encontrar nenhum riacho, nenhum córrego de água correndo, né? É só entender como funciona a água dentro desse terreno. Isso foi um exercício que fizemos junto com a Ana também, né? Dentro de um curso de permacultura, chama os estudos da linha-chave, de como o gerenciamento hidrográfico do território. Bom, com isso também a gente entende quais são as cumieiras do terreno, não? Por onde vão as serras, né? Que são essas linhas amarelas entre a parte azul. A partir de aí também entendemos como poderíamos agir, como poderíamos controlar essa hidrografia, em que partes a gente pode reter a água para conseguir água para regadio e como pode gerenciar os espaços alagados, por exemplo, porque tem espaços que quando chove ficam bem alagados e como drenar esses espaços, né? Então, foi todo um estudo antes de planejar a urbanização, como funciona a água, que é a maior, digamos, o maior modelador do território, mas também o principal elemento para poder habitar um local, né? Conseguir água nesse local.
A partir de aí... Deixa eu fazer uma observação, Jodi, porque, veja, esse planejamento biofílico, ele tem uma relação respeitosa, né, com a topografia natural do terreno. Então, a gente não tem a ideia, né, de destruir tudo, de terraplanar, a gente precisa entender o terreno para que a gente possa fazer uma ocupação que seja com o menor impacto possível e também respeitando elementos que a gente não tem controle. As pessoas acham que pode construir numa área de várzea de rio, mas a hora que dá uma cheia histórica, leva todas as casas. A gente não controla a água, então a gente precisa entender essa água. Obrigada, Jordi. Aham, exatamente. Bom, a partir de aí, a gente teria que fazer o desenho urbano, né? Como vamos a usar, né? Qual vai ser os usos desse território e como vamos a implantar as edificações, as infraestruturas, o acesso, né? Então, tem um primeiro intento de como nos colocar aí, mas não é uma definição geométrica exata, né? É a ideia de como vamos acessar a esse território. Mas esses círculos não tem por que ser círculos exatos, geométricos, né? A gente vai se adaptar aos declives e a real acessibilidade, né? Como a gente transita por aí. Mas a ideia digamos, ter esses 4 espaços, né? Que correspondem a 4 tipos de uso, já vão ver, né? Nesse território também existe uma linha de alta tensão, aqui na parte sul, na parte embaixo, né? Bom, e isso, dividimos, digamos, 4 pequenos, pode chamar de bairros, né? A partir de uma avenida que cruzaria praticamente todo o território e que poderíamos acessar de carro, mas já dentro desses círculos, dentro desses espaços diferenciados, a circulação poderia ser mais restrita ou não ter circulação de carros, só de pedestres, enfim. Isso, digamos, não é um espaço absolutamente definido por mim ou pelos técnicos ou pelo grupo. Isso vamos ir definindo tudo isso entre todos, né? À medida que vamos detalhando cada uma das partes. Bom, digamos, para um trabalho mais limpo, esse seria o espaço, as linhas do topográfico, os acessos e essas divisões de usos, né? Também aqui temos que reservar por lei esse 30% do espaço, desculpa, 20% do espaço de RPPN, né, de reserva natural. E, como já temos um espaço com a linha de alta tensão, aproveitamos tudo isso, e também esse espaço aqui que vai ser o mais difícil de acessar, porque tem um declive importante, porque passa realmente nem chegamos a entrar aqui dentro pela densidade da mata, né? Exato. Mas em princípio tem também um espaço de escorrentia da água. Deixa eu fazer uma fala sobre isso, Jodi, porque, veja, esse terreno, a gente comprou ele já com passivos ambientais ali dentro. Teve um proprietário antigo que ele queria fazer um zoológico lá dentro, um safari, não sei qual era a ideia dele, mas ele mexeu muito no terreno, né, há uns 20 anos atrás, né? Há uns 20 anos atrás. Então, ali tem muitas plantas invasoras, né? Lírios do brejo, tem pinos, tem eucalipto plantado, tem até araucária, que não tem nada a ver com o bioma de Morretes, claro que não dá pinhão, né? E aí, a gente acredita, pelos relatos, né, antigos, de que havia um córrego originalmente, né, que transpassava esse terreno. Mas, como ele fez muita movimentação de terra, essa água ficou, assim, submersa, né? Então, a gente quer restaurar esse corpo hídrico, né?
E essa parte que a gente está deixando de APP, ela realmente é aonde não teve essa interferência. É onde a gente identificou que é a mata mais antiga mesmo, que é tão denso que fica difícil realmente assim de caminhar. Então, foi assim, acho que uma sorte, assim, né, Jodi, esse terreno, porque ele realmente, aonde a gente não poderia habitar, né, por critérios de saúde, que são os nossos critérios, porque tem pessoas que habitam, né, muito próximo de uma linha de alta tensão, a gente não vai precisar, né, porque, por sorte, essa linha de alta tensão passa bem nesse cantinho e é onde a gente precisa preservar, porque a mata ali é a mata mais antiga mesmo. Uhum, exatamente. Bom, então, digamos, fazendo essa conjugação de acessibilidade e gerenciamento da água, também nasceram essa possibilidade de reservatórios, de barragens, né, para armazenar e conseguir tanto água para purificar e beber, como água para regar, como água de preservação de incêndios, em caso de ter um fogo, de ter fogo florestal, né, tem reservatórios para essa segurança ao fogo. E Isso também tá falando a possibilidade de novo. crescimento de peixes e de piscinas, né? De piscinas Isso. Porque, veja, o Jordi está trazendo um conceito que é muito importante na permacultura e no planejamento biofílico, que é, quando a gente pensa num elemento, a gente pensa em, no mínimo, 3 funções para cada elemento, e ele está ligado com outros elementos do terreno. Essa é a brincadeira da permacultura. Então, esses corpos hídricos menores, né, eles não têm tantas funções que nem esse grande espaço hídrico embaixo, que é onde a gente também quer ter a integração do lazer, né? Da gente ter, assim, como se fossem umas biopiscinas, umas prainhas, né? Para a gente poder também nadar e poder desfrutar. Além de poder produzir algas, de poder produzir peixes, né? De irrigar, de tudo isso que o Jordi falou. Uhum. Exatamente. Todos os elementos aqui estão pensados tanto para a sua utilidade geobiológica, quanto para a produção da sustentabilidade, da autossuficiência. Uhum. Bom, então, a partir daí, essas linhas que aparecem aqui são as linhas que a permacultura nos indicou para esse controle da água, que seriam pequenas, não são barragens, essas linhas não são barragens, são redistribuição da água, né? Para conseguir que ela não eroda e para conseguir que tampouco se sedimente em lugares que não nos convém, né? Enfim, é todo um trabalho de entender como a água funciona. Bom, e a partir de aí a definição desses 4 conceitos, né? Que eram os espaços de formação, donde as crianças poderiam estar na escola, nas experiências, na formação, né? Esse espaço de produção, que seria o espaço onde a agricultura mesmo, não? A agrofloresta seria trabalhada, o espaço de beneficiamento, de cozinhas, de criação de abelhas ou galinas, né? Esse espaço bem agroflorestal teria os seus equipamentos nesse segundo quartrão, né? Desculpa, primeiro, esse que estamos ao fundo, a formação. Segundo, esse da produção agrícola. O terceiro, que é o espaço da criação, onde teríamos, digamos, espaços de empreendedorismo, né? Tanto com galpões para trabalhos de bioconstrução ou de geração de energia, digamos, espaços com coworking para as pessoas poderem trabalhar e desenvolver os produtos aqui.
E no Manejo de espaço alimentos inicial, também, né, Jodi, que está previsto desculpa, no relatório ambiental preliminar, né, sim, para a gente poder trabalhar. Tem muita jussara, né, nessa terra, a gente quer trabalhar com a polpa da jussara, né, a jussara é uma árvore protegida, e que as pessoas, por ignorância, cortam por conta do palmito, mas não faz nenhum sentido, porque o fruto da jussara é maravilhoso, e para ter palmito a gente planta pupunha, né? Então, esse núcleo ali embaixo que o Jodi está falando, né, que é de formação, a gente entende que é uma área que é onde a gente pode ter essa escola, né? A gente pensa numa escola de soluções baseadas na natureza. A gente tem falado muito de uma escola de ensino médio integrado com técnico, porque tem muitas iniciativas voltadas para crianças pequenas, mas os jovens realmente estão precisando de mais iniciativas, né? Tem um monte de jardins Waldorf, tem um monte de coisa que acolhe as crianças pequenas, né? E porque seria também um centro de formação para nós adultos, né? Então a gente também não entende a educação como algo que precisa ser colocada para as crianças, mas é um processo comunitário, tá? E a Jussara é o açaí da Mata Atlântica, Robson. A gente pode fazer polpa, enfim, é um alimento riquíssimo. E aí a gente tem essa área de manejo também, né? Do palmito, da polpa, da gente ter assim um pré-preparo para antes de chegar no restaurante, né? E porque a gente também prevê um restaurante para atender não só o que a gente está chamando, né, dessa área da saúde, do spa, mas também a própria comunidade, tá? uhum. Sim, vai aparecer depois. Bom, y finalmente una área donde falamos de relações, donde terían acceso más, digamos así, eventuais turistas o alojamento temporário de pessoas que venham a fazer cursinhos, e assim como espaço de divulgação, né? De como a gente divulgaria toda conceito, toda a ideia da Tecoa, como a gente expande tudo isso, né? Os produtores de mídias, né? Enfim, e digamos, já mais detalhadamente, como poderíamos implantar as habitações, né? As casas, que seriam estes círculos amarelos aqui, mais ou menos distribuídos. Não é não uma definição final tudo isso, já falei, tampouco é este círculo. A gente vai ver isso sobre o terreno mesmo, mas é uma ideia. Isto foi a apresentação para o RAB, né? Para o relatório ambiental preliminar que o IAT pede para a licença ambiental. Então, foi apresentada essa ideia lá. E esses cercos rosas seriam os equipamentos, né? As escolas, o auditório, lugar de capacitação técnica, né? Aqui, esses galpões com cozinhas, administração, e aqui, por exemplo, o espaço de saúde, da saúde única, né? Do spa. Então, como combinar tudo isso, deixando o mínimo de corte de espaços para habitar sem abrir grandes claras na mata, né? Permitir que a Mata Atlântica continue mais ou menos fechada ou contínua, né? E, finalmente, definir exatamente quais são as áreas que estamos ocupando, porque essas áreas têm que bater também com as áreas máximas que a legislação de Morretes do plano diretor permite no espaço agrícola, né? E tivemos que fazer esse planilha de, bom, vamos reservar 800 metros para um coworking de produção, vamos reservar 1.400 metros para o spa, né? Toda essa distribuição está feita no relatório preliminar do IAT para o licenciamento ambiental, né? E de todo esse planejamento, né?
acabamos pues com esta proposta mais bonitinha, né, para a divulgação, né, que também é um ideal, né, e isso vai ser construído à medida que o plano de negócios funcione, né, a partir do plano de negócios do SPA, né. E até aqui, alguma pergunta ou deixamos para o final? Tá bom? Isso, no final a gente vai abrir para as perguntas. Jordi, gratidão. Eu fico muito honrada com a presença de membros tão experientes, né? Como você, como o Marcelo também, que tem bastante experiência também nessa parte de engenharia, né? Sustentável, de entregar obras que sejam realmente ecológicas e econômicas do jeito bom, né, Jordi? Porque era uma das nossas inseguranças. O Jordi, ele realmente está comigo desde o início, a gente se conhece aí, sei lá, 8 anos, 9 anos, e tudo isso foi sendo feito no tempo da terra, na verdade, né? Essa parte mesmo de licenciamentos, de conseguir uma carta do município de Morretes dizendo que o que a gente está fazendo está de acordo com o plano diretor da cidade. A Atequá participou, inclusive, da revisão do plano diretor do município de Morretes. Então, a gente conseguiu articular que os direitos da natureza fossem reconhecidos no plano diretor do município de Morretes. Essa é uma ação inédita, não tem nenhum outro município que tenha feito isso, o reconhecimento de que a natureza tem direitos no plano diretor. E, inclusive, a gente vai fazer uma live pelo Fórum Internacional dos Direitos da Natureza, que eu vou estar participando e vou estar contando um pouquinho desse processo, eu vou divulgar para vocês também. Então, a gente conseguiu fazer essa amarração, né? A gente vai ter um núcleo de direitos da natureza e saúde única dentro de um município que reconhece os direitos da natureza no próprio plano diretor. Nossa, gente, eu estou doida para abrir já para pergunta, para conversar com vocês. Eu fico muito curiosa com quem está chegando. Para quem é Atequá? Gente, a Atequá, ela é para quem entende que essa vida com separação, ela não tem nenhum sentido. Então, essa integralidade, essa não separação, é um conceito muito profundo para a gente. Inclusive, a gente não gosta do termo ecovila, porque aqui no Brasil, diferente das ecovilas que o Jordi falou de algumas experiências, né, na Europa, no Brasil, eu acho que por conta da violência que acontece também no meio rural, as ecovilas aqui se tornaram muito fechadas. Então, a gente tem ecovilas de veganos, a gente tem ecovilas que têm crenças muito fechadas, ou que realmente são poucas pessoas vivendo de uma forma muito, assim, quase exótica, né? E então, a gente não acredita que esse novo paradigma, né, civilizacional, ele se dê através da formação de bolhas. Então, a Atequá, ela é para pessoas que tenham internalizado esses conceitos de bem viver, de que a saúde, ela precisa ser ambiental, social, mental, né, em todos os âmbitos, inclusive econômico. Quem é que tem saúde mental cheio de dívida, né? Entende? É muito, acho que perceptível nesse momento pós-pandêmico que a gente está vivendo, do como que a gente precisa de ações que entreguem um novo caminho, né? Então, a Atequá, ela está dentro desse novo paradigma. Pode passar, Lu. E aí a gente tem, assim, todo esse cuidado, né, de ter cuidado dessa segurança jurídica. Então, para quem quiser pesquisar, o nosso CNAE é de sociedade filosófica, tá? Associações, esse formato de associação não nos atendia, porque se você faz uma associação, você tem que escolher se você está girando em torno de um produto ou de um serviço, e tem uma alta carga de taxas e tributos, né? O gargalo financeiro de uma associação é de cerca de 40%. A gente vê muitas escolas Waldorf, muitas associações que estão sempre
com problemas financeiros, né? E com problemas financeiros, um CNPJ não consegue ter saúde, tá? A gente tem todo esse cuidado de ter um terreno regularizado, mas não só isso, de estar em conformidade com o plano diretor. Todo o relatório ambiental para licença que a gente está fazendo foi feito em escuta com o IAT, tivemos reuniões com o diretor ali do litoral do IAT, que nos falou, nossa, o que vocês estão fazendo, vocês estão com métricas, né, muito acima do que o que precisa, né, do que a gente espera para poder licenciar um empreendimento. Então, a gente está também cuidando desse sistema de governança. É um sistema de governança que ele é descentralizado. A gente não tem, assim, uma ideia de ter reunião com todo mundo para decidir tudo, tá? Porque isso também pode trazer muito peso, né? Muita sobrecarga mental, né? Esse burnout. Então, a gente tem, assim, camadas de votos. Por exemplo, a gente tem um acordo de convivência, né, para quem vai morar. Se a pessoa, ela comprou uma cota, quem compra a cota, ela tem direito a uma área privativa, tá, onde ela vai construir a casa dela, e ela tem acesso às áreas coletivas e prioridade para ocupar os postos de trabalho que a gente tem lá dentro, tá? Vamos supor que a pessoa comprou uma cota, mas ela não está morando lá, e ela resolve alugar a casa dela para uma outra pessoa que não tem condições de comprar esse imóvel, mas quer morar lá, estando de acordo, né, com todos esses princípios. Ela pode fazer isso. E aí, quem decide sobre esse acordo de convivência de moradores? É quem mora, não é quem é proprietário dessa cota, né? De outro lado, todas as questões que envolvem patrimônio, que envolvem essas questões do CNPJ, aí quem decide isso são os cotistas, tá? Quem entra como cotista passa a ser dono desse CNPJ, né? Então, esse é o nosso bem comum. E todos os cargos de presidente, vice-presidente, né? Eles são todos voluntários e rotativos, tá? Porque é importante as pessoas irem assumindo também os papéis para ir melhorando, né? As pessoas que chegam, elas têm um impulso muito vitalizador, e as pessoas que já estão têm o papel de também compreender o que precisa ser cuidado, o que precisa ser conservado, mas a gente está sempre aberto a entender que as pessoas que chegam, elas também querem se colocar, elas também têm os seus sonhos, né? É cogumelo, é abelha, o que a gente pode mais fazer além do que está previsto, tá? Ao mesmo tempo que a gente também achou que era muito importante a gente ter um convite principal, assim, uma fonte de renda que fosse abundante o suficiente para garantir que a gente não vá se desestruturar. Então, eu fiz um percurso junto com alguns membros já da TECOA, junto com a BemTV Negócios Sociais, foi mais de um ano de aceleração. A gente fez diversas pesquisas de mercado, a gente fez todo um processo e a gente chegou na conclusão de que Morretes ele está muito propício para a gente fazer um spa ecossocial, que vai ser, assim, a principal fonte de renda, tá? Então, no final seria até legal, né, Jodi, você mostrar a planta do spa, uma planta maravilhosa, um projeto lindíssimo, e a gente vai começar construindo cerca de 300 metros quadrados, 4 salas, né, de atendimento, já começa agora em agosto, tá? O Marcelo é engenheiro e já tinha parceria com uma construtora que eles produzem tijolos ecológicos e também fazem esse acompanhamento de obra. Então, também foi um alívio a vinda de uma equipe que já está entrosada, porque essa era uma das inseguranças que eu tinha, porque a obra pode se tornar, né, um lugar muito problemático, né? Ainda mais para quem é leiga, eu nunca construí. Né, construir casa de barro, ou para mim mesma é uma coisa, mas construir com responsabilidade técnica, né, aí é uma outra coisa, que quem cuida disso daí é o Marcelo Pavan e o Jodi Badia, que são os especialistas nessa área, né. A gente também tem o nosso especialista em tecnologia, porque
Esse novo paradigma, a gente fala que ele é ancestro futurista. Então, ele não é uma volta ao passado. A gente não quer viver como os nossos bisavós viviam, como a nossa avó vivia. A gente quer unir a sabedoria ancestral, né, esse bem viver da ancestralidade, só que junto com inovações tecnológicas de ponta. A gente adora saber o que está acontecendo de tecnologia, o que a gente pode... Inclusive, toda essa membrana cultural que é grossa na Tecoá, direitos da natureza, saúde única, estatuto, regimento interno. Então, dentro do portal de governança, a gente tem uma inteligência artificial, por exemplo, que é como um oráculo, que vocês podem tirar dúvidas, por exemplo, porque senão isso pode ser uma barreira, né, para quem está chegando, fala, nossa, preciso fazer um PhD para poder fazer parte do grupo. Não, não precisa, né? A gente está fazendo esses percursos juntos, cada um chega com um nível, né, de conhecimento, ou até com conhecimentos que tenha enfoque técnico, e a gente vai integrando, a gente vai alimentando esse portal de governança com todos os conhecimentos que a gente tem, e dessa forma fica disponível de uma forma muito fácil, as pessoas podem tirar dúvida, posso fazer uma festa e colocar o som até quantos decibéis, né? Então, tudo isso fica, essa inteligência artificial, esse assistente de IA, ele vai ajudando, né, a romper com essa dificuldade e também para não ficar centrado em quem já está, né, porque senão tudo vai perguntar para o Jodi, vai perguntar para o Marcelo, vai perguntar para a Ana, né, dessa forma vocês conseguem ter, assim, autonomia, tá? E novos negócios são possíveis dentro, ao mesmo tempo que a gente cuidou de definir esse spa, né, como a primeira frente, a gente sabe que a gente precisa de um restaurante para poder atender o spa, e que a educação, ela é indissociável desse modelo, a gente também está super aberto a acolher o que vocês querem fazer. É abelha, é cogumelo, alguém falou de orquídeas que dão baunilhas, né, é maravilhoso. Então, quando alguém quer propor alguma ideia, a polpa de açaí, que é Jussara, que o Robson, gente, olha, a gente viveu para ver um indígena que é expert em tecnologia. O Robson, ele saiu lá do Amazonas, mora em Curitiba hoje, e ele é a nossa referência em tecnologia, ele que está desenvolvendo sites e todos esses sistemas, né, tecnológicos da Tecoá. E aí, com essa moeda social, é isso, cada um contribui no seu ritmo, se sente valorizado pelo que está fazendo, e aí a gente tem um sistema forte de liquidação dessa moeda, que é onde a maior parte das moedas sociais falham. As pessoas emitem moeda, geram moeda, onde é que eu vou gastar a moeda social? Né? Uma moeda social só tem sentido se ela consegue ter liquidação, se ela consegue ter poder de compra. Então, uma das regras, né, cada um pode propor, falar, eu vou fazer cogumelo, eu vou produzir mel, pode, mas um combinado é esse, de aceitar a moeda social da Tecoá, tá? E aí é o próprio grupo que estrutura um plano de negócio, da mesma forma que a gente fez do SPA, né? Fazer pesquisa de mercado, de fazer todo o percurso, de deixar ele bem redondinho, provar que essa ideia é economicamente viável, ecologicamente correta, socialmente justa, tá? E aí apresenta simplesmente para o grupo para ver quem que gostaria de contribuir. Então, quando a ideia obedece, consegue passar por essas métricas, ela já está pré-aprovada. Ninguém vai dizer, você não pode criar a abelha para fazer mel. A não ser, por exemplo, que a pessoa fale, não, vou colocar um grande apiário, e aí a abelha com ferrão pode ser perigosa, pode... aí, se tem algo que pode perturbar, então a gente pode fazer uma fala e falar, então vamos, em vez de fazer um apiário com abelha com ferrão, vamos fazer a nativa, né? Então, é dentro desse lugar que a gente vai sincronizando vocês que estão chegando. Então, eu falei já, né, Lu, dessa parceria com a Ecohabitar. Não chama Ecohabitar, chama Eco-Hopper, a construtora. Então, é isso, gente. Esses valores para a gente, né, de bem viver, de não utilizar agrotóxico, não é um empreendimento especulativo, não é um condomínio, a gente realmente está querendo
formar um grupo que